muitas pessoas morreram de escorbuto. Dentro da igreja eram enterradas as celebridades da cidade. Antes a gente via a Baía da Babitonga, agora vê uma parte do porto. Onde a Bela tá, ó, aí aqui tem umas ruínas mesmo. Bom dia, eu sou a Vanessa. Bom dia, sou Fabiano. A Bela tá aqui. Nós somos o Explorando Caminho e hoje a gente veio conhecer a cidade de São Francisco do Sul, que é considerada a terceira cidade mais antiga do país e a cidade mais antiga de Santa Catarina. Na verdade a gente já chegou ontem aqui na cidade, a gente dormiu aqui na orla, no lado de uma praça aqui na beira do mar, e foi uma noite estranha, né, amor? Foi uma noite esquisita. A gente achou que ia ser tranquilo, daí depois da chuva ficou um pouco abafado, depois teve vento, daí tava bom. Só que o tempo inteiro tinha movimento, assim, ó, de pedestre mesmo, gente passando aqui e falando dos navios. E também. depois teve mais chuva, na verdade. A Bela também estava meio desconfortável, a Bela ficou ofegante, a gente não sabe se é por causa da chuva ou se é por causa do calor. E daí cedinho já, de madrugada, já começou a sair barco, porque o porto fica lá, ó. Então daí cedinho já tinha barulho de barco, já tinha buzina, mais barulhento que posto de combustível, como diz a Vanessa. É verdade. E tá saindo um cafezinho aqui. Um cafezinho para depois a gente contar realmente o que é São Francisco do Sul. E eu tô aqui na frente do Mercado Público Municipal. Vai rolar algum evento ali que a gente nem sabe o que é. E a princípio a gente pensou que dormiria aqui, pois é um ponto de Overlander, só que estava ocupado na frente. Então, como eu disse antes, é a cidade mais antiga de Santa Catarina. Só que isso aí, se vai procurar no Google, vai ver que ela foi elevada à cidade em 1847. Então, teoricamente, foi dia 15 de abril, teoricamente ela teria 179 anos. Mas a chegada dos europeus nessa região aconteceu 4 anos depois que eles chegaram no Brasil. Então, foi em 1504. E como eu disse, 1504, essa data. Quem foram os primeiros europeus que chegaram aqui em São Francisco? Isso aconteceu no dia 3 de janeiro de 1504. Os primeiros europeus vieram trazidos por Binot de Gonneuville. Era uma embarcação francesa, ela estava aqui à deriva durante um tempo e precisava de consertos. Então, encontrando aqui essa baía, ele achou um lugar seguro para aportar, foi muito bem recebido pelos índios carijós e resolveu ficar aqui. Ele ficou de janeiro até julho, fez amizade com o cacique resolveu, não sei qual tipo de acordo que acontece isso, né? Mas o cacique deixou ele levar o filho dele de 6 anos, Issamirim, com a promessa de que o menino conheceria algumas coisas da cultura europeia e seria introduzido na parte de artilharia europeia. Francesa. Essa criança ficaria com ele até o retorno dele para a Europa. Esse Binot de Gonneuville estava tentando buscar as Índias, né, para buscar especiarias. Esse menino iria para a Europa, ficaria com eles menos de 2 anos. Essa era a promessa.
Mas o que acontece quando ele chega na Europa? Ele já tinha uma embarcação bem defasada, muitas pessoas morreram de escorbuto e ninguém quis financiar mais essa viagem dele. Então Issá Mirim ficou na Europa. Binod de Gonneviles, se sentindo culpado, adota ele, muda o nome dele também, né? E ele nunca mais vai voltar para o Brasil. Ele casa com uma sobrinha de Binod de Gonneville. Eu estava lendo também que tem uma pessoa, uma francesa, que pesquisando descobriu que era parente. Ela acabou vindo para o Brasil, veio para São Francisco do Sul. Ela até conta numa reportagem que ela ficou muito triste porque quando ela chegou aqui, sendo descendente de índios carijós aqui da região, o máximo que ela viu foram pessoas vendendo artesanato sentada na calçada. Isso entristeceu muito ela. Provavelmente ela buscava uma história mais rebuscada e não foi isso que ela achou. E a gente está aqui na frente da Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça. Desse lado aqui é a prefeitura. A construção dela é de 1665, no estilo veneziano. Para a construção dela foi utilizado óleo de baleia e conchas. O assoalho original era de madeira. Dentro da igreja eram enterradas as celebridades da cidade. No começo do século XX, ela recebeu o relógio dela. E na década de 1940 foi construída a segunda torre. Esse aqui é o Parque Ecológico Municipal Celso Amorim Salazar Pessoa. A gente vai lá, que lá de cima tem uma vista bem legal da cidade. E depois de Binod, os próximos europeus a chegarem na região foram os espanhóis, entre 1553 e 55, ficaram por aqui, mas também vão embora. Aí o Brasil depois passa a ser dividido pelas Seis Marias, né, aquelas divisões de terras dadas para as pessoas virem colonizar. E em 1642 essa parte aqui já estava dividida, só que só em 1658, se não me engano, que, deixa eu ver o nome do moço, Manuel Lourenço de Andrade veio para cá com a mulher, os filhos, alguns familiares, escravos, e trouxe uns implementos agrícolas para a região. A região ela vivia economicamente de pesca, da parte extrativista, plantação de mandioca, fabricação de aguardente. Em 1847, sim, é fundada a cidade daí então de São Francisco do Sul, né, elevado à categoria de cidade. Ela continua vivenciando as coisas e o tempo vai passando, só que daí quando começam a entrar as leis de abolição da escravatura, a cidade ela tem uma pausa, né, durante 2 séculos, mão de obra, né, que daí eles não vão ter mais. Ela tem essa pausa por 2 séculos e ela vai se reerguer novamente em 1900 com a construção daí de ferrovias e do porto, justamente para exportação tanto de madeira quanto de erva mate, que daí passavam por aqui nessa época. E essa trilha aqui no parque ela é gratuita, fica aberta, se não me engano, das 8 às 17. São uns 400 metros de trilha, então tem vários deckzinhos com alguns que daí formam uns mirantes. Antes a gente via a Baía da Babitonga, agora vê uma parte do porto. E a gente vai encontrar uma igreja antiga aqui da região, que é de 1600 e pouco também. Só as ruínas, né, dela. Esse morro que a gente está subindo aqui é o Morro do Hospício. E aí a pergunta, né? Por que Morro do Hospício se nunca teve nenhum hospício realmente aqui? E tem 2 versões para essa história. A primeira é que hospício, na verdade, não é ligado ao hospício que a gente conhece, né? A clínica, o internato, mas sim é ligado à palavra hospedaria. E no final da trilha aqui a gente vai chegar nas ruínas de uma igreja. Essa igreja ela recebia hóspedes lá, né? Então, na verdade, o hospício poderia estar ligado a esse fato. O outro fato é que nos pés do morro morava Tiago, o Preto, que era um cidadão muito bom, honesto, de uma família muito grande, porém ele era visto como louco pelos vizinhos. Dizem que em noite de sexta-feira de lua nova, ele ficava invisível e aparecia só a barba e o seu cachimbo, na verdade. E além disso, segundo lendas aí, ele teria ligações com os seres das trevas. Então, como a casa dele ficava nos pés do morro,
Aí ficou chamado de Morro do Hospício. E a gente chegou no final da trilha, que diz que no final da trilha tem as ruínas da igreja de São José do século 17. A gente não viu ruína nenhuma. A gente só viu essas pedras aqui, ó. A gente não sabe se isso aqui são as ruínas da igreja. E ali do lado tem um espaço verde, esse terreno aqui. A gente não sabe se aqui tinha alguma igreja ou não. Aí entrando aqui, mata dentro onde a Bela tá, ó. Aí aqui tem umas ruínas mesmo. Bem pouca coisa, na verdade. Ó, ali, ó. É. Só que a gente ficou um pouco decepcionado. A gente achou que ia ver alguma coisa mais clara, na verdade, né, amor? É. Ó, aqui tem uma coluna, não sei se vocês conseguem ver. Ou uma parede, não sei. E aqui eu tô em cima de uma também, ó. E essa igrejinha que tinha aqui também faz parte de uma das lendas aí francisquenses. Tava lendo que eles ergueram ela, daí um dia ergueram a parede, no outro, quando voltaram, a parede estava rachada, daí arrumaram, fizeram a parede novamente, quando voltaram no outro dia também a parede estava rachada. Acho que foi umas 3 vezes que isso aconteceu. Daí para eles a explicação seria que o lugar tinha algum tipo de assombração. E existem várias outras lendas francisquenses que a gente estava vendo em relação à bruxa, mulher encantada, a tesouro escondido, até de um padre que não quis enterrar alguém, não lembro quem, ele não quis enterrar alguém dentro da igreja, e daí ele foi expulso daqui, botado num barco, amarrado com provisão, e lançaram ele no mar. E daí dizem que ele lançou uma praga para a cidade. Então muita gente sempre falava que alguma coisa que desse errado aqui em São Francisco, era por culpa do padre que lançou era a praga do padre, é isso que eles falavam, a praga do padre. É um trava-língua também. Ó, e quando a gente viu, a gente pensou que ia encontrar essas ruínas assim, algo do gênero, mas o máximo que a gente encontrou foi isto. E essa construção amarela que eu mostrei para vocês é o Museu Nacional do Mar, só que tá fechado. A gente, quando tava vindo para cá, já tinha olhado, era um lugar que a gente queria muito visitar, mas a gente viu que já tava fechado. Acho que deve estar em reforma. Eu já vim aqui, o Fabiano não, mas ele queria muito conhecer porque ele queria ver... O que tu queria ver aqui, amor? O que tu queria ver aqui? Eu queria ver o barco que o Homer Klink usou para fazer a travessia da África até aqui, que é a Lâmpada, né? O nome do barco é Lâmpada. Eu queria muito conhecer esse barco, mas não vai ser dessa vez. Tá fechado. É. E ali é o terminal turístico naval que está sendo reformado. A gente veio nesse trapichezinho aqui, que é de onde saem as embarcações para ir ali para a Vila da Glória, para quem quer conhecer o outro lado também. A gente chegou aqui na Bica d'Água, na rua Benjamin Constant. Ela é a bica d'água mais antiga aqui de São Francisco do Sul. Ela foi restaurada em 1884, tem alguns azulejos portugueses originais. Aqui na cidade são das 5 que tinham, só 3 ainda existem, né? E essa daqui é a mais antiga. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então aqui na Bica d'Água a gente encerra esse vídeo, né? Vamos terminar ele. A gente mostrou hoje só um contexto histórico da parte de São Francisco do Sul. Ela é muito mais do que isso, são a parte turística em relação às praias, parte gastronômica, frutos do mar. Hoteleira. Tem bastante hotéis legaisinhos que a gente foi passando, né? A gente até vai mostrar no próximo vídeo, não vai caber nesse, a parte das praias. Então a gente vai encerrar isso por aqui, mas vamos continuar na sequência aí. E a parte gastronômica não vai ter, porque de frutos do mar... Só pão com atum que a gente Só come. pão com atum. Tchau.